Esses dias eu estava mexendo no meu celular normalmente e eu estava assistindo um daqueles vídeos curtos em uma daquelas plataformas de vídeo curto e eu comecei a perceber um cansaço que talvez não seja só meu, mas que talvez você também sinta. Nesse vídeo eu quero falar sobre o cansaço que as redes sociais têm gerado em nós, principalmente aquelas de vídeos curtos. Antes de qualquer coisa, eu já quero te convidar a se inscrever nesse canal, que é um canal novo. Esse é o segundo vídeo do canal. Eu espero que você goste desse vídeo. Você é bem-vindo nesse canal. Se inscreva no canal, curta o vídeo e não esqueça, por favor, de deixar sua opinião nos comentários. Sua opinião sobre o que eu falei, se você concorda, se você discorda, e ideias para próximos vídeos ou temas. Eu conto com você. Quando nós falamos de cansaço nas redes sociais, com certeza muita gente começa a se identificar, porque hoje em dia a gente tem muitas redes sociais e todas elas têm características diferentes uma das outras. Se você está assistindo esse vídeo, muito provavelmente, ou 100% de certeza, que você está no YouTube assistindo esse vídeo. E o YouTube, ele é uma rede social de vídeos, mas diferente daquelas redes sociais como o Instagram, TikTok, e outras que talvez você possa utilizar. Mas é fato que muita gente já tem falado sobre o cansaço que as redes sociais têm gerado em nós, porque já é uma coisa que está presente na sociedade, está presente na nossa vida, o celular, o computador, a televisão, tudo isso faz parte do nosso cotidiano e o consumo do que as pessoas produzem faz parte do nosso cotidiano. Eu sempre me deparo com vídeos na internet de pessoas escrevendo assim: abandonei as redes sociais, ou por que eu abandonei as redes sociais. Vídeos como esse têm sido cada vez mais comuns e eles demonstram que muitas pessoas estão realmente cansadas das redes sociais. E você talvez é uma pessoa que, como eu, também está cansado das redes sociais, mas não necessariamente ache que você deve abandonar ela. A gente vai falar sobre isso. Eu já fiquei sem redes sociais. No começo de 2024, eu fiquei um tempinho ali sem Instagram, e para mim, assim, é uma coisa muito fácil ficar sem redes sociais. A única que eu tenho mais dificuldade é realmente o YouTube, que é o lugar na internet que eu acho que eu mais me adequo e que tem tudo a ver com o que a gente vai falar nesse vídeo. Mas quando a gente pega essas duas palavras, cansaço e redes sociais, e junta elas, a gente pode pensar em uma série de reflexões que muitas pessoas já fizeram sobre isso. Talvez a primeira reflexão que venha na nossa mente quando a gente fala de cansaço é do professor Byung-Chul Han, que escreveu um livro muito conhecido chamado Sociedade do Cansaço. Nesse livro, ele fala sobre a sociedade moderna está passando por um processo de doenças ou de combate a doenças que estão atreladas a uma série de desafios que o mundo contemporâneo tem nos mostrado. Nesse livro, ele fala muito sobre uma questão que está relacionada às redes sociais, que é a produtividade. Muitas pessoas falam sobre isso, que as redes sociais mexem muito com a nossa mente, porque a gente sempre está vendo as pessoas produzindo, as pessoas ganhando, as pessoas lucrando, as pessoas sendo produtivas, e a nossa vida às vezes parece não estar produtivas. E tudo isso alimenta esse espírito de positividade que o professor Byung-Chul Han apresenta no livro dele, mas a gente também pode pensar em outras linhas, como, por exemplo, o canal do Wesley. Ele fala muito sobre questões neurológicas e ele fala muito sobre as redes sociais, o nosso comportamento e o nosso cérebro, como que ela afeta diretamente o nosso cérebro de um modo mais científico. Ou mesmo a gente pode pensar em uma reflexão mais filosófica, como a professora e filósofa Lúcia Helena Galvão, que também faz vídeos na internet, ela é do canal Nova Acrópole, e ela fala muito sobre como a internet, as redes sociais têm um impacto na nossa vida de um ponto de vista mais filosófico, do ponto de vista mais reflexivo no campo da filosofia. Sendo uma reflexão mais sociológica, mais neurológica, ou uma reflexão mais filosófica, nós temos diversos questionamentos sobre como as redes sociais impactam diretamente na nossa vida e como ela gera um comportamento em nós que talvez nós não desejamos. Hoje eu quero falar com vocês de uma coisa mais específica. Eu quero falar sobre a comunicação das redes sociais. E por que essa comunicação tem gerado um cansaço em mim e que talvez você se reconheça como uma dessas pessoas que se sente cansada das redes sociais. Eu quero falar sobre a racionalização da comunicação
nas redes sociais. Antes de falar sobre a racionalização da comunicação nas redes sociais, a gente precisa entender o que seria a racionalização. Quando eu falo racionalização, eu estou utilizando um conceito muito importante na obra do sociólogo alemão Max Weber. O Max Weber ele é o último dos três grandes sociólogos, o Durkheim, o Marx e depois o Weber. O Weber ele também analisa o capitalismo, assim como o Marx, mas ele dá explicações diferentes para o fenômeno do capitalismo. Para o Weber, o capitalismo ele é resultado da racionalização. Então, a racionalização é um conceito central na obra dele. Para ele, a racionalização começa com João Calvino na Reforma Protestante, onde há uma racionalização da religião. E depois isso vai se fragmentando para outras áreas e criando até um fenômeno que é muito importante, por exemplo, na minha pesquisa de mestrado, que é a criação de campos autônomos, que depois o Bourdieu vai trabalhar muito bem na teoria dele. Para o Max Weber, a racionalização acaba gerando o capitalismo, mas também gera a burocracia e gera também um conceito que na obra dele é muito importante, que é o desencantamento do mundo. Nós podemos resumir racionalização como uma busca constante de utilizar métodos, técnicas para alcançar resultados mais eficientes. Por eficiência, a gente pode dizer mais lucrativos, mais rápidos, produtivos. Ou seja, a racionalização é esse fenômeno que está presente na modernidade de buscar constantemente utilizar métodos racionais para alcançar resultados maravilhosos e lucrativos. A gente sempre está em busca de mais velocidade, então eu quero chegar nesse resultado, só que eu quero chegar nele o mais rápido possível. Ou eu quero levar o mesmo tempo para chegar em um resultado maior. E isso parece uma coisa totalmente positiva. E ela tem muitos pontos positivos. Mas o Weber também vai dizer que isso tem pontos negativos. E um dos grandes pontos seria o desencantamento do mundo e também a burocratização, que são conceitos muito importantes também na obra do Max Weber. Se você quer um vídeo só sobre a teoria de Weber, sobre racionalização, sobre desencantamento do mundo ou sobre burocracia, deixa aí nos comentários. Fala, Gisele, eu quero um vídeo sobre Max Weber. E se você tem algum outro palpite sobre algum outro tipo de vídeo, também deixa aí nos comentários. Agora que ficou claro o que significa racionalização, principalmente na teoria weberiana, nós vamos pensar aqui o problema que eu apresentei para vocês no início do vídeo, desse ponto de vista, do ponto de vista da racionalização. Porque, para mim, o problema que gera cansaço em muitas pessoas com relação às redes sociais, e eu sou uma dessas pessoas, está ligado à racionalização da comunicação nas redes, é porque essas redes sociais, principalmente as menores, elas são reproduções e reproduções e reproduções e reproduções e reproduções constantes de um mesmo modelo, que é um modelo racional que dá resultados. Ou seja, constantemente nós estamos assistindo a mesma coisa produzida por pessoas diferentes, porque essas mesmas coisas ou esses mesmos métodos, esses mesmos roteiros, essas mesmas técnicas dão resultado. O que é muito complexo nesse assunto é porque as pessoas que produzem esses vídeos e que abrem mão, por exemplo, da criatividade, da autonomia para criar algo que dê resultado, algo que é eficiente, algo que é racional nesse ponto de vista, elas têm resultado. Ou seja, a racionalização da comunicação das redes, a criação de conteúdos parecidos ou mesmo iguais, a cópia da mesma linguagem, o que torna cansativo para algumas pessoas, porque todo dia você entra ali e você também dá a mesma coisa. Ela é efetiva. E isso que é mais maluco. Essa repetição das práticas, da linguagem, da técnica, ela funciona. E por isso que ela é reproduzida. Eu não sei se você já viu algum conteúdo na internet sobre marketing. Eu já pesquisei algumas coisas sobre marketing. Até quando a gente vai abrir um canal, cabe no mesmo barco, vamos dizer assim. Quando você vai abrir um canal no YouTube, você vai pesquisar como abrir um canal, como ter um canal de sucesso, blá blá blá. E os vídeos que falam sobre isso, eles vão apresentar métodos racionais para alcançar o objetivo, que é ter um canal de sucesso, ter um canal com muitos seguidores, enfim. Mas isso é muito mais evidente quando a gente olha, por exemplo, para o marketing digital. A pessoa que faz a técnica de marketing, ela faz a mesma técnica que o outro, que o outro, que o outro. Ou seja, todo mundo está reproduzindo as mesmas práticas, que são práticas racionais,
sim, elas funcionam, elas são inteligentes, elas têm o porquê de serem utilizadas, mas elas cansam, porque todas as vezes que eu entro na internet, principalmente nas redes sociais de vídeos curtos, o conteúdo do vídeo, a ideia do vídeo, a estética do vídeo, a comunicação do vídeo, ela é a mesma dos outros, porque ela funciona. E assim, muita gente pode até não se incomodar com isso. E eu acredito que muita gente não se incomoda com isso, porque muita gente assiste muito nas redes sociais, passa horas e horas. Mas isso me incomoda particularmente. Particularmente, essa racionalização me cansa. E aí eu vejo uma relação muito profunda com a teoria do Max Weber, porque lembra que eu falei, o Max Weber fala sobre a racionalização gerar um desencantamento com o mundo. E no caso da comunicação nas redes sociais, eu vejo essa racionalização gerando um cansaço, um desencantamento mesmo de olhar para aquilo e ver as mesmas coisas e saber que dentro desse sistema racionalizado, o que funciona normalmente são práticas racionais. E aí todo mundo que tentar ir por fora disso vai acabar que tendo resultados inferiores. E se você utilizar alguma fórmula que esteja fora das fórmulas racionalizadas, você vai criar uma fórmula que provavelmente vai ser racionalizada, porque isso se chama capitalismo. Mas, enfim, o que eu estou falando aqui esteve presente durante muitos processos da humanidade, sempre houve padrão de produção, mas no caso específico das redes sociais, principalmente as de vídeo curto, eu gosto de falar isso porque essas redes sociais, elas são o retrato perfeito disso. As pessoas buscam a mesma estética, as pessoas procuram demonstrar as mesmas coisas, as pessoas procuram sempre se repetir e repetir o que funciona, e eu não estou criticando essas pessoas, tá? De jeito nenhum. Todo mundo que produz para a internet vai acabar produzindo com base em alguma coisa que funciona, obviamente. A minha crítica é principalmente a estrutura, é compreender como que essa estrutura funciona e por que eu me sinto cansado, então é para isso que está servindo essa reflexão. E para te dizer que se você é uma pessoa que consegue passar horas e horas e horas e horas assistindo nas redes sociais, sem se incomodar, porque assim, eu também, se eu pegar meu celular e ficar rolando os vídeos curtos, eu fico muito tempo. Mas eu me incomodo. A minha consciência começa a me questionar. Para finalizar esse vídeo, eu gostaria de pensar em algumas soluções, como eu disse, individuais, porque eu não acredito em uma resolução desse problema em curto prazo, pelo menos. Dificilmente ele vai acabar. Para iniciar, eu diria que não tem solução. Brincadeiras à parte, me parece que a forma mais adequada de escapar dessa comunicação racionalizada, repetitiva, é ir lá e excluir os aplicativos das redes sociais de vídeos curtos, as redes sociais de vídeos longos, enfim. É fugir disso. Mas eu diria que essa é uma opção que acaba nos fazendo abrir mão de uma série de relações que também essas redes elas constroem que são positivas. Uma outra solução é consumir conteúdos que fujam a essa linguagem racionalizada e que tenham um conteúdo, uma profundidade. Quando nós pensamos nesse mundo apresentado na sociedade do cansaço, uma das fugas para ele é encontrar profundidade nas coisas. Por isso eu digo que o YouTube talvez seja a plataforma dentre tantas que possa abrir margem para a gente encontrar conteúdos que fujam desse processo, conteúdos que tenham profundidade. Uma coisa é você passar uma hora assistindo vídeos de 30 segundos, 40 segundos. Outra coisa é você passar uma hora assistindo um vídeo de uma hora sobre algum assunto. Aprender técnicas, aprender uma língua, aprender um conteúdo, não somente conteúdos que vão nos capacitar e nos fazer profissionais melhores, mas conteúdos que vão nos fazer pessoas melhores. Talvez assistir uma hora de uma aula de filosofia seja melhor do que você passar uma hora mexendo nessas redes sociais. Para mim, dentre tantas coisas que a gente pode fazer, e a principal eu já disse que é largar as redes sociais, mas ela leva consigo uma série de relações que a gente também tem que abandonar a partir disso. Eu vejo o YouTube como uma plataforma que tem margem para solução. Por isso, eu decidi ser um YouTuber e não um TikToker. Por isso, eu decidi criar esse canal para tentar fugir da racionalização e quando eu utilizar métodos e técnicas racionais para prender a sua atenção, mesmo assim eu vou sempre tentar trazer um conteúdo que ao menos vai questionar esses métodos. E para não deixar de seguir a cartilha da comunicação racional das redes sociais, a mais efetiva, eu preciso te dizer, se inscreva no canal, curta o vídeo e deixe a sua opinião aí nos comentários.